Aê, pessoal! Boa noite! Estou bem feliz de receber vocês aqui essa noite. Quero falar que nós vamos ter hoje uma convidada super bacana, que é a Letícia Hoffmann, terapeuta e numeróloga. Espero que ela fale pra gente um pouquinho como é que vai ser aí as perspectivas da numerologia para esse ano de 2022 que vai chegar, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ter um bate-papo muito legal, porque agora, gente, eu tô com uma proposta de fazer uma live democrática. Como é que é isso? Como é que é essa ideia? É assim, ó. Eu faço uma chamada, né, para alguém que eu acho interessante, que eu acho legal. Vou chamar essa pessoa. E aí, essa pessoa, eu faço 3 perguntas para ela e ela faz 3 perguntas para mim. Porque aí, tipo assim, fica muito legal. Fica bem equilibrado. Não cansa a gente consegue falar de muitos assuntos interessantes de uma forma bem dinâmica. Oi, Boa noite, minha boa querida. noite, tudo bem? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom te ver, né, pessoalmente, online. Verdade, né? Bom te ver também, viu, Letícia? Muito bom. E aí, como é que tá essa noite aí no Rio Grande do Sul? Hoje tá quentinho, né? Porque aqui é sempre frio. Nossa, então tá invertido. Aqui para minha região tá frio, tá chovendo. Tá invertido, porque aqui no sul, aqui, especialmente aqui onde eu moro, né? Eu sou de Caxias do Sul. E aqui é serra, então geralmente é frio, nublado. Então agora que tá começando a ficar mais quente. Que bom, né? Agora também é uma época maravilhosa, né? Logo a gente vai ter o solstício de verão. E aí vem o verão mesmo aqui para o nosso Brasil, né? É Uma verdade, época muito alegre. eu amo. Então, minha querida, eu estava dizendo para o pessoal que agora eu estou fazendo um modelo de live chamado Live Democrático, aonde Belo eu nome. convido uma pessoa que eu acho muito legal, que eu acho muito interessante, que pode somar muito com entendimento, com conhecimento, com o nosso canal do Instagram, com o nosso canal do YouTube, porque depois eu disponibilizo lá também, Uhum. para que as pessoas, né, tenham assim uma riqueza de informações, não fique uma coisa que só fica bombardeado ali o meu convidado, eu não quero isso para ele também. E aí fica muito bacana para as pessoas assistirem de uma forma muito leve e aprenderem um pouco mais. Hoje a gente vai aprender um pouco mais com essa terapeuta numeróloga incrível, que eu tenho certeza que ela pode trazer muitas coisas legais, Letícia Hoffmann. Então, Letícia, eu sempre pergunto isso, que eu acho que é uma coisa assim que inspira muito a gente, sabe? A gente saber como que aquela pessoa, aquele terapeuta que está ali, como ele chegou naquele lugar, naquele entendimento. Como é que foi o seu despertar para essa realidade mais espiritual, né? E como você chegou na numerologia? Então, tipo, como foi esse caminhozinho? Legal, é bem interessante, assim, o meu caminho espiritual, até hoje de tarde eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Foi um processo, sabe, Pri? Eu tava, assim, em uma profissão e eu queria crescer naquela profissão e eu não estava mais conseguindo chegar onde eu queria chegar. Olha, começou bem pelo viés do ego mesmo, sabe? Dessa coisa assim, eu tinha sempre esse entendimento. Quando eu não consigo fazer uma determinada coisa é porque tem algo que eu não sei, então eu tenho que aprender. E aí o primeiro despertar foi lá em 2016, que foi quando eu busquei, né, um curso nessa área, assim, trazendo desenvolvimento pessoal. Então, é aquela coisa do coaching, sabe? Que tem muito, muito forte. Então, era um viés, veio totalmente dessa questão do ego mesmo, né? De tipo assim, preciso me desenvolver, tem alguma coisa que falta. E aí, eu entrei nesse mundo, comecei a trabalhar essa questão do autoconhecimento. E quando a gente entra nisso, a gente começa, tipo assim, não, vai despertando, né? Vai despertando. Então, às vezes o viés que vem é do ego mesmo, sabe? Tipo assim, eu tinha uma meta
de algo que eu queria atingir, materialmente falando, né? Entendi. E foi onde eu consegui. Então eu sou muito grata hoje, sabe? Porque muito tempo assim eu ficava assim, ah, nossa, tava totalmente nessa coisa da Matrix, vamos dizer assim, e eu vivia isso, né? Porque eu trabalhava com vendas, então eu trabalhava com metas, e aí era bem esse mundo mesmo da Matrix. E A foi o que nossa cabeça fica assim, não tem como, né? Tipo assim, a gente se influencia muito, nós somos muito sensíveis, essa é a minha teoria, todos nós seres humanos somos muito mais sensíveis do que a gente percebe. E aí, quando a gente entra nesse esquema de sobrevivência, que é um modo de vida, não é certo, não é errado, mas é um modo de vida, mas não tem só ele, gente, por é, favor, lembre disso. Aí o que acontece? Sua cabeça fica acostumada com aquilo e aí é capaz de você encarar uma coisa espiritual um pouco nesse formato. Mas eu tenho certeza que surpresas incríveis aconteceram, além daquilo tudo que você esperava e imaginava com essa cabeça mais de vendas e tal, não é? começou por esse viés, só que chegou um determinado ponto que eu, tipo assim, nossa, tá, beleza, mas assim, falta alguma coisa. E eu não sentia, eu não conseguia entender muito bem o que era, né? Então, assim, foi um momento que eu me dei conta que era tipo assim, falta alguma coisa, sabe? Tipo assim, falta Sim. alguma coisa mais profunda. Então, assim, eu tinha essa conexão, eu acredito, sempre acreditei em Deus e tal, mas não era uma coisa de vivenciar a espiritualidade. Então, na minha mente, daquele momento, que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, Pri, elas têm essa coisa assim, a espiritualidade é uma religião. Então, eu vivenciei isso, sabe, dentro de centro espírita, dentro de outras religiões. Aí, Uhum. quando esse despertar começou, eu disse, não, mas tem alguma coisa a mais. Porque, olha que interessante, muito por essa coisa da lei da atração. Porque quando tu começa a entender, tipo assim, tá, cocriação, essas coisas, existe algo maior aqui. Então, se o Deus é o criador, eu sou um co-criador. Então, se eu sou um co-criador, eu preciso assumir esse papel dentro do espiritual, né? Eu tenho que me encontrar de alguma forma, me conectar com isso. E eu comecei numa busca nesse sentido mesmo, de realmente sentir Deus, sabe? Então, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, sabe? Então, eu Uhum. vim de um mercado corporativo, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em um monte de coisas muito bem, dessa coisa bem da Matrix. E daí foi quando começou, não, mas peraí, tem alguma coisa aqui que precisa mudar. E aí essa busca, né, de buscar, entender e sentir a divindade foi quando começou o despertar espiritual. Mesmo assim, sabe? E aí, claro, aí eu fui vivenciando uma série de coisas, né? Aí você começa a estudar tudo. Eu estudei Bíblia, eu estudei uma série de coisas, porque eu sou muito curiosa. Eu leio muitas coisas, né? Às vezes quase te enlouqueço lá no WhatsApp. Porque eu tô olhando uma coisa, daqui a pouco vem outra, e daí eu sou muito curiosa, né? E aí começou dessa forma. Até que chegou um momento que virou a chave, que eu acho que foi em 2018, que eu entendi que espiritualidade não era uma religião. Então não faz muito tempo, olha, né? 3 anos. Uhum. Então foi quando eu entendi, não, peraí, espiritualidade não é isso que eu aprendi lá, não é o que as pessoas estão falando. Eu realmente encontrar essa divindade em mim, eu entender o que está no sutil. E aí tu começa a entender essa coisa do universo, né, do cosmos, tu vai despertando para outras verdades. Então foi um processo. Então hoje eu vejo assim que agora eu consigo sentir a sincronicidade, as conexões das coisas. E aí eu fui ficando mais sutil, e aí as pessoas vão chegando, o universo é tão maravilhoso, porque daí vem alguém que te mostra alguma coisa, aí tu assiste um vídeo. Eu acho que eu comecei a assistir os teus vídeos nessa época. Então, foi de 2018 para 2019. Olha só, então, para te ver, ó, quanto tempo. O meu canal, ele existe desde 2017, É. a partir dali. Então eu acho que foi por ali, sabe? E aí começou a vir um monte de situações e coisas. E aí a numerologia, para chegar na numerologia, foi interessante, porque assim, eu tinha uma amiga que ela fez um mapa numerológico e tal, e eu era totalmente cética para essas coisas, sabe? Quando tu não acredita mesmo, porque achava que Sim. era balela. E aí eu disse, capaz, nada a ver e tal. E aí ela disse assim, Leti, só faz. Tipo assim, só faz. Se tu chegar lá e tu achar que é balela o que ele falou, ok, tá tudo certo.
E aí eu Era o curso você ia fazer ou você ia fazer a sua numerologia? ia fazer um curso, que ele ia fazer, era um De curso numerologia. preparatório, isso, e depois eu fiz o mapa. Eu primeiro fiz esse curso, depois eu fiz o mapa. E aí, Caramba, quando... você foi pelo caminho mais difícil ainda, porque aí que você teve que ter entrega mesmo, né? Porque se você tivesse visto a sua numerologia e falasse, caramba, eu me encaixei em tudo, nossa, eu sou assim mesmo, ah, então acho que eu vou fazer um curso. Mas não, você confiou totalmente nessa amiga aí, que bom. Vou mandar um Exato. axé para essa sua amiga aí, É verdade. que abriu esse caminho, né? Que legal. Exatamente. E até antes disso eu tinha feito um mapa astral, não numerológico, um mapa astral, fez muito sentido, muita coisa fechou total. E aí, quando ele fez o mapa numerológico, foi quando caiu a ficha mesmo, sabe? Tipo assim, caiu a ficha, daí, opa, daí é interessante porque eu tenho alma 11, né, dentro da numerologia, e aí ele disse, você é uma líder mística. E o mais louco, Pri, é que eu nasci no Dia das Bruxas, né? 31/10. Nossa. Então, assim, tem esse lado em mim, só que eu ficava soterrando, né? Pelas coisas que eu fui vivenciando, e hoje eu entendo que fez parte, né? Então, quando eu saí desse mundo, e aí eu lembro que eu tava entrando no ano 7, ele falou assim: olha, esse é um ano de autoconhecimento, é um ano sabático, então não fica, sabe, se estressando demais, correndo atrás de metas, porque você vai entrar em sofrimento. Então, deixa rolar, né, o que vier para você. E aí foi muito interessante, porque assim, ó, eu fiz esse curso, mas foi um curso básico, só de desafio de destino, não falava nada de mapa. Aí eu fiz um mapa com ele. Porque a numerologia, ela tem várias camadas, né, que tu vai Entendi. estudando. E aí foi isso. Aí eu fiz esse mapa lá com ele e aí passou um tempinho ali e uma pessoa que eu nem sabia, que é prima do meu marido, que, tipo, eu nem sabia que ela era terapeuta, ela me chamou e falou assim, olha, Leite, eu tenho um espaço e vai ter um curso de numerologia, tu gostaria de participar? Como, sabe? Tipo assim, um universo muito poderoso. Daí eu disse, ela falou, é uma formação para quem tem vontade de trabalhar com a técnica e tal. A gente precisa de um número mínimo de pessoas. E aí eu disse, nossa, é isso. Ele tinha me falado que as oportunidades iam chegar. E aí foi isso. Aí eu fiz a formação. Aí quando eu fiz a formação, eu me identifiquei total. Já tinha gostado, me identificada com o mapa e tal. E aí foi quando eu comecei a fazer a virada, sabe? Então, Entendi. foi final de 2018 para início de 2019 ali. Que E aí depois, maravilhoso. nossa, é muito louco isso, Bri, porque assim, eu comecei com a numerologia com aquela coisa assim, tem que ser assim, tem que ser o número, não sei o que, não sei o que. E aí depois eu fui entendendo que se eu ficasse nisso, eu não ia conseguir ter o E alcance. além. Isso. Porque é aquilo que a gente conversou de detalhes sobre o xamanismo, né? Tem Uhum. que ter o viés intuitivo, tu tem que buscar o sutil, tu tem que buscar essa coisa da energia, porque senão não flui. Uhum. Verdade, verdade. Ah, muito legal. E você tem alguma pergunta para você me fazer, Letícia? Eu tenho. Sabe que eu me encantei, né, com o teu trabalho com os animais de poder, sabe? Quando aquelas meditações e o que você fala dos animais tipo assim, uma forma muito genuína. E eu queria saber da onde que surgiu isso, como é que foi que Sim. nasceu esse trabalho? Aconteceu assim, em 2008, mais ou menos, eu vinha de uma grande transformação de vida. Eu Uhum. estava exatamente num momento muito frágil de vida, numa vulnerabilidade absurda, assim, começando tudo de novo, a vida numa outra cidade. Tinha saído de uma relação que eu achava que aquilo era a minha vida, que aquilo dizia quem eu era. E aí eu já estava numa situação que eu não sabia nem quem eu era mais. Naquele momento eu não sabia, entendeu? Numa crise absurda. E aí eu voltei para São Paulo para recomeçar toda a minha vida de novo e um amigo falou assim, vamos descobrir seus animais de poder. E aí ele falou brincando num livro lá, fez até pela radiestesia, falou, o seu animal é esse e esse. E ele realmente, eu acho que ele realmente leu a minha frequência assim e acertou demais. Com essa descoberta desses dois animais, eu comecei a melhorar muito rápido, entendeu? Foi como se fosse uma terapia assim de muitos anos que eu fiz encontrando uma frequência. Depois, no futuro, eu fui descobrir que os animais de poder, eles eram tipo como uma nota musical, sei lá.
Tem dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então, quando você descobre qual que é a sua nota musical, que ela é do, ré, né? E não dó, como você pensava, você muda por frequência. É muito rápido. É mais rápido do que você ficar tendo que entender o que aconteceu com você. Então, ninguém precisou falar assim para mim. Ah, você não é tão frágil quanto você pensa. Ele simplesmente falou, você é uma onça. E o meu mundo parou com aquilo, entendeu? Eu falei, peraí, se eu sou uma onça, eu não posso ser tão vítima assim. Caramba. Aí, entende? Assim, a minha melhora foi tão grande e eu já era... É um arquétipo, né? Tu acessou o arquétipo, né? Exato. Mas é nisso que depois meu trabalho foi se pautar. Porque, assim, você pode, no momento de fragilidade, puxar um arquétipo e ele vai te ajudar certamente. Mas quando você acha de verdade o arquétipo que é você, isso redireciona toda a sua história. É verdade. Eu sou a prova viva, gente. Eu fiz o É tipo curso. um efeito dominó, sabe? Uhum. Que vai caindo todas as peças, pá, 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 e tudo fica claro de repente. E você não tem dúvida do que você tem que fazer ou o que não tem que fazer. Entendeu? Sim. Sem ter um trabalho mental super, né? Não, é uma coisa que acontece naturalmente, que você se encaixa num outro modelo e começa aí com mais poder, com mais força, né? Até por isso que se chama animal de poder. Só que nessa época não era comum. Eu já tinha vindo do xamanismo de várias tradições, mas nenhuma delas tinha me colocado em contato com animal de poder, entendeu? Até o meu último estudo, né, que eu fui profundamente nessa questão do xamanismo, era com o xamanismo mexicano, que também não fala nada de animal de poder. Não como hoje é difundido e, enfim, hoje tem toda uma expansão. Uhum. Já não é tão desconhecido como era naquela época. Que era uma coisa assim, só para quem era muito interessado, sabe? Então, eu fazia assim, eu já atendia as pessoas, eu trabalhava com terapia corporal. Assim que eu atendia, eu falava, vamos descobrir seu animal de poder? Foi uma coisa despretensiosa. E aí eu comecei a ver assim que aquela mudança que tinha acontecido em mim também acontecia com as pessoas. Então eu fui olhando e falando, peraí, isso daqui é uma coisa muito poderosa. Então, esse meu estudo, esse meu namoro com os animais de poder durou muitos anos, até nascer o meu canal, né? Isso foi em 2008, meu canal nasceu em 2017. Sim. O Nossa, que aconteceu? Então, eu passei muito tempo fazendo isso, passando as medicinas, e aí eu não encontrava muito material aqui no Brasil sobre as medicinas dos animais, então eu tinha que puxar em inglês, traduzir e passar para o meu cliente, entendeu? Todo esse sim. trabalho foi me cansando. Eu falei assim, gente, já faz 6 anos, sei lá, já faz 4 anos que eu já estou fazendo isso todos os dias, porque eu adotei como uma técnica do meu trabalho. Sempre depois tinha aquilo. O que aconteceu? Eu falei, eu vou começar a gravar essas medicinas. Entendeu? Uhum. E aí eu comecei a gravar o que eu já tinha aprendido com as pessoas que eram aqueles animais, tipo uma pessoa abelha, uma pessoa leão, uma pessoa, né? Com as curas que elas tinham, os impasses, os problemas. E junto com o arquétipo, todas as informações que eu buscava no site de biologia, no site de medicina, fora do Brasil e tudo mais. Então eu fui vendo que não tinha material. Você achava a medicina, mas era uma linha, sabe? Você fala assim, nossa, isso aqui não dá para uma pessoa realmente entender essa frequência. É muito pouco para ela conseguir, entendeu? Sim. Então, nesse intuito de ajudar a pessoa a entrar na frequência do animal de poder dela, eu fui fazendo as medicinas lá no meu canal do YouTube para mostrar para os meus clientes, era isso, para facilitar para eles, entendeu? Então eu pegava o vídeo e mandava, ó, essa é a medicina do leão. Só que aí as pessoas começaram a se interessar por aquilo. Não foi uma coisa pensada ou planejada que eu queria fazer no canal. E aí outra coisa que eu queria também muito era assim, poxa, eu queria fazer essa pessoa fazer a meditação do leão. E aí eu procurava lá no YouTube, meditação do leão. Não existia. Meditação do coelho, não existia.
meditar. Eu falei, então, eu vou começar a gravar. Ué, não é possível. Eu tenho que criar isso daqui, gente, para as pessoas poderem viver a força, senão vai ficar sempre mais ou menos, sabe? Você só aprendendo a medicina de uma forma intelectual, mas não sentindo, mas não vivenciando. Não adianta muito. Então, comecei a fazer as meditações. Só que esse negócio de meditação eu já fazia desde quando eu tinha uns 13, 14 anos, assim. Eu chamava todos os meus amigos e falava, deita aí, eu vou fazer uma meditação. Que Depois, meu irmão chamava todos os amigos dele, meu irmão menor, que hoje é o que faz meus vídeos no YouTube. Ele, e a inclusive, sonoplastia esse meu irmão que fez tudo acontecer, na real. Porque ele falou assim, por que você não faz o canal no YouTube? Eu falei, eu nem tenho o que falar, não sei o que. Ele, faz lá o negócio dessas medicinas lá, dos animais de poder lá. Daí, faz isso aí. Eu, não é, né? Porque ele editava vídeo. Então, ele queria que eu fizesse qualquer coisa para ele editar meu vídeo, entendeu? Entendi. Resumindo, é isso. Só que legal. aí começou a ser muito legal. E até hoje ele tá comigo. E até hoje a gente faz juntos todos os efeitos das Nossa, eu meditações, fico assim, entendeu? ó, eu entro naquele mundo, assim, é muito, eu amo as meditações. Eu não, é muito impressionante. Eu até te falei isso esses dias, tipo, o som, eu sou bem, eu tenho ouvido assim para essas coisas, né? Eu já fiz aula de música, não sou cantora que nem você, mas eu já fiz. Então, assim, nossa, mas esse som, tipo assim, sabe? Às vezes eu ali assim, nossa, mas isso é o detalhe, sabe? É o cuidado, é muito forte, é muito profundo. Isso ativa coisas muito profundas na gente, as Então, medicinas. eu treinava muito com esse meu irmão mais novo, porque ele chamava todos os amigos dele para dormir em casa e eu falava, vamos fazer uma meditação. Deita todo mundo aqui. Vai. Legal. E eu, começava a inventar altas coisas. E eles falavam, nossa, aconteceu isso. E aí, era muito incrível, assim, as experiências, entendeu? Então, esse meu irmão, ele é uma peça fundamental em todo o trabalho. Com certeza, ele vai pegar esse vídeo para colocar no YouTube e vai ouvir o que eu estou falando. Tu sabe que isso que tu falou é como eu sinto a numerologia também. Quando eu comecei a estudar os números, assim, eu não sei, parecia que a vida inteira eu já fazia aquilo. Sabe? Sabe quando você lê uma coisa e parece que você já leu aquilo? Eu não sei, sabe? Eu acesso essas coisas. Eu entendo o que você fala, porque no meio de tudo isso que eu contei, também eu comecei a perceber que para mim era muito fácil, assim, era uma coisa absurda até. Tipo assim, deixa eu entrar em contato com essa frequência, assim, como eu conseguia, entendeu? Eu Sim. acho que realmente tem um trabalho que flerta, assim, com alguma canalização, entendeu? Do arquétipo. Com certeza. E aí, mas isso não é uma coisa que está numa escola, né? Então, tipo assim, para mim foi muito vivência, aprendizado e principalmente sendo guiado pela felicidade, entendeu? Sim. Era o termômetro. Tipo, você tá feliz ou não? Porque até aquele momento, antes de descobrir os animais de poder na minha vida, eu não tinha sido seguramente muito feliz. Não tinha. Foi uma vida muito difícil, muito sofrida mesmo. Então, sabe quando você chega num ponto e você fala, agora eu só quero ser feliz? Eu só vou fazer o que não me enche o saco, o que eu não fico triste, o que, sabe, o que é energia para cima. É bem muito isso nessa vibe. Eu sinto também isso, assim, porque eu trabalhava, tava no meio ali, mas, tipo, era sempre uma motivação egóica mesmo, sabe? Dessa coisa mesmo, bem da Matrix mesmo, sabe? Tipo assim, daquilo ali, de correr atrás de meta, aí quando não é, aí é o carro, é não sei o quê, não sei o quê, sempre uma coisa atrás da outra. E eu cheguei, tipo, meu Deus, a vida é isso? Trabalhar, sabe? Tu não ter paz. Muitas pessoas se perguntam isso, Letícia. É muito bom você falar, porque realmente, assim, não é só isso. A gente não pode ser, gente, a gente tá aqui só para sobreviver. É um desperdício muito grande, sabe? Jogar a sua vida ali e é só aquilo depois no final. Não é possível. Exatamente. E agora, pegando o gancho dos animais que tu falou ali, eu fiz, né, o teu curso ali dos animais de poder e eu senti, assim, na pele isso, quando eu entrei em contato com a frequência dos meus animais ali,
essa mudança interna, sabe? É como se, tipo assim, ó, agora eu peguei a chave, porque a numerologia traz isso também. Quando a pessoa faz um mapa, ela traz o direcionamento. Só que às vezes é isso, tu tem que ir, tem que alinhar a coisa, né? Então, o que eu percebi? Eu tinha uma noção de algumas coisas quando eu acho que foi a ferramenta que veio no momento que eu tava precisando para dar um start em outras coisas. Sabe? Tipo assim, assumir a frequência de alguns animais ali, sabe? Entender algumas coisas que eu tinha noção, mas que às vezes não ficava muito claro, sabe? Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu me lembro que um dos meus animais que mais me impactou foi o guepardo, né? Tipo assim, falava muito sobre agilidade, rapidez, foco e ao mesmo tempo instigar a competitividade, que isso foi uma coisa que sempre foi difícil para mim, porque parecia, tipo, eu chegava no ambiente, lá no teu vídeo da medicina fala isso, né? Quem tem esse animal, às vezes, não tá competindo, mas tá todo mundo competindo com a pessoa. Verdade, porque as pessoas sentem aquela vibração, né? E aí... É um dos predadores mais esplêndidos que a gente tem, né? Então, as pessoas sentem aquilo. E aí, quando a pessoa, tipo, tenta esconder, fica pior ainda. Parece que ela tá fingindo, que ela tá sendo falsa. Então, é melhor você entrar logo como um guepardo, caramba. É, e aí quando eu acessei, sabe, essa energia, assim, nossa, eu me senti extremamente empoderada, assim, foi um dos que mais me marcou, assim, os outros também, né, foi todo um trabalho e ainda eu tô ainda em cima disso, né, mesmo o curso tendo acabado, ainda tem muito trabalho de autoconhecimento para fazer, mas é uma coisa que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra, e quando a gente vê um emaranhado de coisas, né, dentro do caminho do autoconhecimento. É verdade. Né? Mas, Letícia, me fala uma coisa. Você acha que os números, eles podem nos ajudar nesse sentido da gente ser mestre da gente mesmo, da gente ser independente espiritualmente, por exemplo? Eu acho é perfeita essa pergunta, porque assim, o que as pessoas às vezes têm uma noção, né? Falando dos animais, os números eu acho que é muito parecido, sabe, Pri? Porque assim, o número, ele não é o algarismo que você olha, ele é uma frequência, ele é uma força, ele é uma energia. Pitágoras... Super acredito nisso também. Isso. Eu vou te falar só rapidinho, não quero me repetir. Mas às vezes eu entendo ou sinto, né, que os músicos são como... que os números, eles são como a trava de um cofre. Tipo, aquela coisa que a gente fala, que horas iguais, ou então aquelas sincronicidades de números que nos perseguem, às vezes, me parece que elas são chaves, combinações de isso, vira 2 vezes para cá, 5 vezes para cá, e quando dá aquela frequência exata, alguma coisa se alinha com você, de frequência, né? De frequência absoluta. Desculpa, pode falar. É uma conexão, assim, com o divino, é uma coisa maior, sabe? Pitágoras dizia que os números eram a forma que Deus governava o mundo. Então, quando você consegue entender... Então, o que eu vejo às vezes? As pessoas ficam muito numa coisa muito superficial da numerologia. Diferente dos animais de poder, a numerologia ela tá mais presente. Não tanto quanto a astrologia. Mas as pessoas, elas ficam muito nessa coisa superficial. O número 1 é independência, pode ser egoísmo, sabe? Entendi. Mas elas não entram na frequência da energia daquele número. E para mim, os números, eles têm essa vibração, né? Então, o que acontece? As pessoas às vezes têm essa coisa. Mas tu tem muito número 4 no seu mapa, então você não prospera. Não é verdade. Porque, assim como os animais, todos os animais têm a frequência da prosperidade, só que a forma como isso se manifesta é diferente. É diferente. Uhum. Mesma coisa os números. Então, todos os números são espirituais, todos os números são reverberam em prosperidade, em abundância, só que a forma como isso se manifesta é particular da frequência do número. Sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que tem como que ela vai prosperar? Se ela for a líder, se ela assumir o caminho, se ela, sabe, desbravar. Entendi. Uma pessoa 9 só vai prosperar se ela fizer algo para o coletivo. E o 4? O 4 é uma energia, é uma frequência de materialização das coisas, concretização. Então, é uma pessoa que querer trabalhar para conseguir a manifestação ou materialização de algo. Tipo isso? Isso. Por exemplo, o 4, ele é como se fosse a construção de um castelo
né? É um tijolinho de cada vez, a pessoa vai construindo coisas sólidas, sabe? Entendi. Então, o 4 tem muito esse poder. Então, assim, às vezes, tem pessoas que têm muito número 4 que não conseguem usar o potencial dele porque a pessoa fica lá na limitação da coisinha sabe? Coisinha da coisinha. E o 4 ele precisa o quê? Olhar o cenário como se fosse um arquiteto, sabe? Então, eu vou desenhar aqui como que vai ser essa casa, vou arquitetar e vou agir. Não dá para ficar, sabe? Eu preciso da segurança, mas o tijolo não sei o quê, mas sabe? Então, às vezes é muito isso, assim. Então, cada número ele vai manifestar de uma forma. Quem tem 4 precisa materializar. E ao mesmo tempo, às vezes a pessoa também tem que trabalhar a segurança. Ela não pode ficar só lá, sabe, querendo tudo a moda louco, porque não prospera. E a mesma coisa espiritual. Então, o 4 ele é um número material, porque ele tá ligado aí pegando, né, a construção do universo, vamos dizer assim, né? No quarto dia, Deus materializou a Terra, vamos dizer assim, né? Então, o 4 representa as quatro estações, né? Então, Muita são coisa, hein? 4 elementos. Então, é uma coisa bem material mesmo. Então, precisa materializar. E aí, às vezes, aí falando da questão espiritual, né? O 4 ele é regido por Júpiter. E Júpiter fala sobre a energia da fé, a energia da boa sorte. Então, o que acontece? Uma pessoa 4, ela tem que construir, mas ela tem que estar ciente que o universo vai fazer a parte dela. Porque senão são pessoas que às vezes ficam só tentando fazer e não deixam o universo trabalhar. Entendi. Que são muito controladoras, vamos dizer assim, né? Isso. Claro que os outros números também podem manifestar isso, mas o 4, ele às vezes representa essa limitação justamente por causa da materialização, né? Que legal. Fantástico. Muito legal mesmo, Letícia. Esse universo é incrível, né? Tu sabe que agora falando, né, dessa energia, eu ia te perguntar sobre a questão das limpezas kármicas, né? Tipo assim, o 4 às vezes me lembra essa coisa assim, ó. Porque o 4, não que os outros não tenham, né? Mas é porque como o 4 representa essa manifestação, essa materialização, essa coisa das formas de pensamento, né? Que eu comecei a acessar, eu sabia o que era isso e tal, mas no curso que eu tô fazendo ali do empoderamento, isso se aprofundou. Gente, só pra gente entender, a Letícia ela fez 2 cursos meu ao mesmo tempo, porque ela é louca, entendeu? E a limpeza kármica ainda. E a limpeza kármica, exatamente. Então, e é difícil fazer os 2 cursos, viu, Letícia? Porque eles são sequências, tipo assim, são 8 módulos, então a gente vai junto até o 8º módulo do empoderamento. E o outro do Animal de Poder, é um treinamento de 3 meses. Então, gente, é muita dedicação, entendeu? Fazer os 2 é difícil. Mas você se deu muito bem, né? Foi legal, assim. Foi a virada de chave que eu tava buscando, pedindo, né? E o universo trouxe. Que ótimo. Tá, mas você tava falando, e eu te interrompi, da limpeza kármica. Uma das coisas que eu achei interessante que tu falou bastante, porque falando, né, o tema da nossa live, né, ser mestre de si mesmo. Então, essas ferramentas falam sobre isso. Forma pensamento, autoobsessão, são coisas, porque às vezes quando a gente está nesse mundo, eu tenho essa impressão, no mundo espiritual, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa frequência muito de vitimização, de sempre assim, eu estou sendo obsediado, eu estou sendo né, manipulado. E eu mesma me dei conta que em muitos momentos não era nada externo, eu mesma estava fazendo aquilo comigo, né? Então, acho que é legal tu falar sobre isso. Olha, é assim, ó. O que acontece? Existe essa questão de obsessões, sim, onde coisas externas se aproveitam de baixas que eu acabei permitindo na minha vida. Pode ser emocionalmente, invasões no nível físico, e isso refletir espiritualmente. Pode ser que através do seu universo mental você sintonizou com aquela baixa frequência e abriu essa porta para obsessões. Ou o seu problema pode ser meramente espiritual mesmo, né? Pessoas que estão com a mediunidade aberta, que o caminho ficou pela metade e a pessoa precisa de ter o amadurecimento e entendimento para lidar com aquela ferramenta. Enfim, várias coisas podem abrir ou até
múltiplas coisas, né, dessas que eu citei, podem abrir obsessões espirituais, tá? Externas, que vêm lá de fora. E existem vários tipos de obsessores, porque a gente também acha obsessor são entidades. Não é verdade, entendeu? Tem outros tipos de obsessões e obsessores. Mas, enfim, não vou aprofundar nisso. Mas a gente esquece totalmente que existe também o processo de auto-obsessão. E quando eu estou sendo meu obsessor, meu próprio obsessor? Né? Ou essa é uma pergunta válida. Será que você está sendo o seu próprio obsessor? De que forma você é o seu próprio obsessor? Quando você cria, tá, pensamentos ou comportamentos ou padrões emocionais, certo? Que você já criou isso tanto tempo, às vezes desde quando você nasceu, e, pasme, alguns deles você pode trazer de outras encarnações. Então, eles já são velhos, entendeu? Padrão de comportamento, padrão emocional e padrão mental. Isso lá no mundo da energia, na quarta dimensão, não sei se o número 4 também não explica muita coisa da quarta dimensão, mas lá na quarta dimensão, o que acontece? Você cria uma forma daquele pensamento. Vamos ilustrar. Vamos supor que eu penso sempre que eu sou uma pessoa frágil, que eu não posso fazer o trabalho que eu quero fazer, porque eu sou frágil, eu não vou dar conta. Eu criei isso desde que eu nasci, minha família me ajudou a criar aquilo, falou várias vezes, olha, tem certeza? Acho que você não é muito forte, acho que você não vai conseguir. Você foi alimentando e aumentando, talvez já traga um problema, um susto, um trauma de outras vidas, que dê a margem àquilo. Olá, Ju Manóquio, seja bem-vinda, uma grande amiga hoje aqui na nossa live. E aí, o que acontece? Quando você já criou isso, tá? Essas formas de pensamento, formas de comportamento, formas emocionais, elas são muito fortes, velhas, elas neutralizam o seu propósito maior. Aí você quer seguir no caminho que você precisa lá, de alta vibração, o seu caminho dármico, só que você não se deixa, entendeu? Você se auto-obsedia, que nem o obsessor faria. E fica repetindo para você as frases que você criou, que enfraquecem você de conseguir aquilo que você realmente precisa alcançar, fazer, dizer, manifestar, enfim, acessar muitas vezes também, entendeu? Então, é isso. Agora, vamos ilustrar o que é uma forma comportamento. Bem claramente, você pode ver que um vício é uma forma comportamento negativa e destrutiva, entendeu? Que se ele já está formado e plasmado lá nos seus chakras, nos seus universos espirituais, nas suas estruturas espirituais, isso vai te autoprogramar negativamente. Isso vai te hipnotizar no sentido daquele faça de novo aquele vício, entendeu? Cada vez que você sentir um vazio, vai de novo naquela forma. Elas começam a nos obsediar, essas formas, entendeu? Mas elas foram criadas por nós. Então, elas não podem ser tão poderosas assim. Elas não são mais poderosas que o seu criador, entendeu? Só que elas, inclusive, sugerem isso. Você, olha, é melhor você nem tentar tirar esse vício seu aqui, que você não vai conseguir, viu? Você, olha, sem ele você não vai conseguir viver um dia. Você vai morrer de tédio, de depressão, sei lá o que ela te sugira. Só que ela funciona como um obsessor, entendeu? Sim. Agora, as suas próprias formas de pensamento negativas e destrutivas, comportamento e formas emocionais, elas podem ser um portal para você atrair um obsessor equivalente àquilo ali. Porque você já tem a frequência em você. Você já está ancorado naquele astral inferior seu. Então, você se acessar o astral inferior, que é essa dimensão umbralínica e etc., cheia de entidades, é muito fácil, né? Com certeza. Então, tudo começa com você fechando as portas da sua auto-obsessão. Para que você não tenha nenhuma isca que ligue você ao astral inferior. Não adianta você fazer uma desobsessão lá,
com aquelas entidades, entende? Você precisa também tirar isso de você, que te sintoniza com isso, que atrai frequências no mesmo nível. A gente sabe que o universo é uma reprodução daquilo que a gente vibra, né? Então, se Sim. eu vibro assim, um monte de medos, emocionalmente, eu tenho medo das coisas, eu não vou atrair uma super entidade elevada. Não, eu vou atrair naquele nível. Eu posso atrair uma super entidade elevada, mas eu preciso começar a subir dentro de mim para uma fé maravilhosa, para um sentimento que me eleve. Se eu elevar dentro de mim, igualmente eu vou acessar coisas maravilhosas lá no mundo da energia, no mundo espiritual, porque o mundo espiritual vai responder absolutamente a essas frequências que estão em mim. Sim. Não precisa falar nada, né? Então você não é uma vítima, né? Exatamente. Eu tava Se eu pensando tenho um sobre... obsessor, fizeram magia para mim. Você não é uma vítima. De que maneira você está se sintonizando com isso? A autorresponsabilidade, né? Sabe, Pri, falando desse assunto, assim, o que eu me dei conta, né? Os meus processos de autossabotagem muitas vezes estavam ligados a essas formas de pensamento, porque eu até comentei contigo, assim, eu tinha sempre a sensação que toda vez que eu ia fazer alguma coisa que eu ia me mostrar, parecia que eu estava sendo atacada de todos os lugares. E mesmo eu tendo, tipo, toda a proteção e coisas assim, às vezes eu ficava mal, né? Fisicamente falando. E eu percebi que era um processo de auto-obsessão, forma, pensamento e holograma que eu criei na minha mente. E não foi só disso, foi de várias situações da minha vida, tipo assim, de coisas recorrentes, assim, sonhos, sabe? E aí eu percebi, assim, às vezes, o quanto... é tão interessante porque a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente começa a limpar uma série de coisas, mas aí a gente fica, como é que eu vou dizer assim, reproduzindo aquele padrão que é uma forma pensamento, é um holograma, alguma coisa que você criou, e aí você vai reproduzindo aquele padrão enquanto você não toma consciência daquilo, aquilo fica vibrando. Sim, isso é o nosso processo de autossabotagem. Formas, pensamento, comportamento e emocionais negativas. Essa autoobsessão é a nossa autossabotagem e ela é hipnótica. Ela fica repetindo para você. E você meio que assimila aquilo como se fosse a ordem e não vai além. Entendeu? Às vezes eu atendo algumas pessoas que elas ficam assim, ai, mas... E eu mesma às vezes ficava contando historinhas pra mim, tipo assim, eu sou mais sensível mesmo, então eu tô permitindo e tal, mas às vezes, espera aí, não é por aí o negócio, né? Eu ficava, sabe, vivendo aquela historinha que eu criava na minha mente o tempo inteiro, até que quando eu cheguei naquele módulo que a ficha caiu, eu expandi a consciência, aquilo parou. Sabe? Tipo assim, a gente fez, né, a limpeza lá e tal, e eu percebi que era um processo de auto-obsessão. Então, isso acontece para inúmeras coisas. Às vezes, coisas muito pequenas. Tu falou de vícios, mas às vezes pode ser da alimentação ou uma tendência a diariamente fazer uma determinada coisa. Tu não quer mais fazer aquilo, mas tu continua. Daí se torna um vício, é muito interessante. Só o processo de autoconhecimento para entender, né? Tu se conhecer e ver onde pega, né? Tem algumas coisas que podem adiantar nosso caminho. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero te perguntar o seguinte. 2022 está chegando aqui, está aqui batendo na nossa porta. É verdade. A gente teve um ano super difícil, 2021, né? 2022, numerologicamente, né, na sua visão, ele está mais favorável para a gente? O que a gente pode esperar de 2022? O que você poderia nos dizer? Perfeito. Então, assim, ó, o 2022 tem presença de números muito voltados para amor, coletividade. E aí, a gente tem a energia do número 2, né? Que ele é um número que fala das emoções, é a energia da ancestralidade feminina. Então, tem essa... É como se fosse o resgate do feminino. Eu acredito que vai vir isso muito forte. Quando a gente soma 2022, tem a energia do 6, que é o número do equilíbrio, né? Dos dois triângulos, o que está em cima e o que está embaixo, né? Então, é como se fosse a harmonia. Ele é um número que fala muito sobre essa energia de servir o próximo, amor incondicional, sabe? A família.
E aí tem o arquétipo do número 22, que o número 22 ele fala, ele é o arcano do louco, né? Então, dentro do tarô ali. Só que o 22 na numerologia, ele significa o quê? Materialização de coisas para o bem maior. É o poder cósmico, né? Entendi. Então, tem essa energia assim. Só que individualmente, cada um vive a sua energia pessoal. E aí, dentro da numerologia, Entendi. A gente estuda os anos pessoais, né? Então, coletivamente, vai ter muito essa energia da feminina, trabalhar emoções, né? É aquela coisa, vai ser melhor, vai ser ruim, vai ser bom. Na verdade, vai depender muito de como as pessoas conduzirão o seu processo, né? Porque vai ser um momento de estar em contato com as suas emoções, ao mesmo tempo começar a ver a minha ação, qual é o impacto no coletivo, que o 6 fala, né? De servir. E aí, esses anos pessoais, cada um vai estar vivendo um ano pessoal individual. Que começa, o ano pessoal para as pessoas não começa em janeiro, né? O nosso ano pessoal começa no dia do nosso aniversário. Então, no dia do nosso aniversário, até um dia antes do próximo aniversário, a gente está vivendo essa energia. E até, inclusive, eu estou preparando um material aí que eu vou colocar, eu vou disponibilizar para todo mundo a partir de sábado, que é os e-books dos anos pessoais. Então, vai ser... A partir de sábado agora? Isso. Olha! E aí eu vou colocar, tem todo o material, aí eu fiz toda a pesquisa, né? Tô falando sobre cada um dos anos pessoais, né? Quais são... Porque assim, a numerologia, ela não determina nada. Ela fala de tendências e inclinações de energia para que a pessoa possa se alinhar, né, com aquilo. Então, assim, tu tá no ano pessoal 1, é um ano para você iniciar coisas, para você se mostrar, né? Tá no ano pessoal 9, finalização de ciclo. Então, a gente entra num fluxo pessoal, sabe? Não fica brigando com essa aí, porque tem a energia coletiva, só que individualmente cada um tá vivendo um momento. Né? Então, o que o universo está pedindo pra gente? Muitas vezes a gente fica assim, eu não sei exatamente o que eu quero pra minha vida, né? Ou daqui um pouco eu fico tentando forçar as coisas e não é o momento. Então, a numerologia dá esse direcionamento no sentido assim, é um GPS, né? Te mostra o caminho, mas você vai escolher por onde você vai percorrer, né? E esses e-books que eu vou lançar é justamente para trazer isso, assim. Então, eu coloquei lá todo o lado mais holístico, né? Que eu gosto de trazer para a numerologia. Quais são os aromas que são indicados, as cores que a gente pode usar, como a gente potencializa a frequência daquele número, né? Legal, como que a gente pode usar. É bem legal mesmo. É bem orientador, né? Então, e aí, uma pessoa que queira esse e-book, que queira saber qual que é o número dela, como que ela faz? Ela vai achar esse material onde? No link na bio? É no seu site? É onde? Como é que faz? Isso, no Insta eu vou postar, né? Assim que eu lanço ele, eu já vou postar e vai ter o meu site lá e vai ter disponibilizado e também ensinando como fazer o cálculo, né? E aí a pessoa vai poder adquirir o e-book só do ano pessoal ou todos, se ela quiser. Vai ter disponibilizado. E é legal porque assim, tu consegue se programar, tu consegue se organizar, né? Tipo assim, o que tá favorável para mim esse ano? Para mim esse ano tá favorável trabalhar a energia dos relacionamentos, né? Então vamos trabalhar nisso. O que tá mais favorável, então assim, não quer dizer, por exemplo, a pessoa tá no ano 9 que ela não pode começar nada, né? Geralmente entendi. É muito assim. Tem muito esse mito, né? Isso. E eu coloco isso bem frisado no e-book, né? Ano 9, a finalização de ciclo. Mas se daqui um pouco você quer começar algo, qual que é a energia disponível? Né? Isso, que você... Porque assim, flui melhor, sabe? Quando eu comecei a guiar, vamos dizer assim, a minha vida através dessa energia da numerologia, eu não fico mais brigando comigo mesma, sabe? Tipo assim, sabe essa coisa assim, ó, o que tá favorável para mim agora? A energia que tem disponível para mim é essa, então eu vou usar essa oportunidade. Muitas vezes é que nem aquela coisa da lua também, né? A lua cheia é para uma coisa, a lua crescente é para outra e tal. E às vezes a gente fica brigando com a energia da natureza, né? Com o fluxo. Então, a mesma coisa, então, assim, no inverno, você vai querer fazer atividades que você só faria no verão, sabe? As coisas você não consegue plantar uma determinada, sei lá, um legume, alguma coisa assim, fora da época. Ele tem época. As coisas têm... A natureza segue um ciclo.
E nós também somos cíclicos. Só que a gente passa o tempo inteiro assim, ó, não, agora eu quero fazer isso aqui e não entra nesse fluxo, né, natural da vida. E eu acho que a numerologia tem essa proposta, assim. Entra no teu fluxo, assume o seu animal de poder, assume os seus números, assume quem você é e sabe, só brilha, faz o seu, cumpre o seu papel aqui no todo, né? Entendi, que lindo. Maravilhoso. Pri, deixa eu, o que que eu... antes tu tava falando das limpezas kármicas, né? É bem Sim. interessante porque bom, falei, né? Que eu fiz o curso e me abriu muito isso. E o que que eu acho mais legal do teu trabalho? É essa coisa, assim, de você ser o mestre de si mesmo. Você, que é uma coisa que ressoa muito com o meu trabalho também. Sabe? Dar as ferramentas para que a pessoa vá sozinha. Não tornar as pessoas dependentes de você, né? Então, isso é uma coisa que o teu trabalho faz. Então, agora falando de todas as formas, tem pensamento ali. O que que dá para fazer para a gente sair desse padrão ainda em 2021 para entrar em 2022, né? Alavancando a vida aí. Olha, primeiro um recurso muito legal é a gente se auto-perceber, se autoconhecer, né? Então, começar a perceber quais são aquelas falas antigas que você tem que te enfraquece. Começando a colocar consciência nisso, isso já começa a perder um pouco esse poder que exerce sobre nós. E aí o criador daquelas formas, pensamentos, etc., começa a tomar o poder dele de criador e entender que ele pode descriar aquilo também. Mas, claro que existe formas de a gente receber uma super ajuda e ir mais rápido, entendeu? Mais direto ao ponto. Então, um desses recursos é a limpeza kármica, né? E a limpeza kármica é um tratamento que eu desenvolvi. Eu sou uma dessas pessoas que cria coisa, tá bom? Eu não posso fazer nada. Tamo junto, tamo junto. É que nem eu. Sou uma mistura. Olha aí, ó, falando da numerologia, eu sou uma mistura de número 1 com 4. O que que deu? Eu. Então 1 e 4, 5. Tu sabe os teus números de alma, expressão, personalidade? Eu sei o meu número daquele que você faz a soma das letras do seu nome e da data de nascimento, né? O meu da data de nascimento, algumas vezes, em algumas numerologias, ele sai 22, outras ele sai 4. Entendeu? Ah, interessante. E o meu número de nome é 1, entendeu? Então, é isso. Abrir caminhos. Isso, aí a pessoa cria os próprios tratamentos dela, ela cria os cursos e tem que criar seu próprio caminho. Não é fácil, mas né, depois dos 30 anos já conseguiu criar alguma coisa, né? Foi para mim, pelo menos assim. Uhum. Aí, existe forma, sim, da gente acelerar isso. A limpeza kármica é uma forma, tá? Só que, já adianto para você, é tão procurado esse processo de limpeza kármica que eu sempre tenho vagas, por exemplo, agora eu estou com vaga só para fevereiro. Sempre é assim, a pessoa me procura, me dá uma dor no coração, eu não posso atender ela, eu só vou conseguir atender ela lá para frente, porque é uma procura muito grande. Mas no final do ano é pior ainda, porque todo mundo quer fechar seus ciclos, todo mundo quer passar 2022 numa outra frequência. Então, eu desenvolvi uma forma que se chama liberação kármica, que é um processo coletivo, entende? Eu fiz esse processo ao vivo e gravei as aulas. São 3 aulas, divididos de 7 em 7 dias, onde em cada aula, cada encontro desse, o que vai acontecer? Eu possibilito a pessoa ter uma desativação kármica, entendeu? Então, a primeira é de obsessões, tá? Mas obsessões mais externas, inimigos espirituais, magos negativos que você pode ter enredado ao longo aí do seu histórico de alma, de vidas anteriores. Você pode ter processos de magia, ligações kármicas com entidades que estão no umbral, que estão no astral inferior. Isso é tudo o mais grave, assim. Por isso que a primeira sessão é essa coisa mais pesada mesmo, que a gente vai atuar. Na segunda sessão, a gente começa a trabalhar com o processo de retirada dessa auto-obsessão, dessa autossabotagem e traumas de vidas passadas,
coisas trágicas que talvez a gente tenha vivenciado, que esteja tendenciando certos comportamentos nessa encarnação. Então, às vezes, não é por causa das minhas formas de pensamento, mas eu tive mesmo um trauma, por isso que eu criei as formas de pensamento. Então, às vezes, tem uma coisa ligada com outra. Essa segunda sessão vai atuar nisso e na criação de miasmas, que são doenças, kármicas também, que você também, os miasmas também é uma coisa que a gente cria. Não é, eu peguei, fui ali e peguei um miasma. Não, a pessoa criou aquela possibilidade com maus tratos físicos, com maus tratos emocionais dentro daquela área que o miasma está, entendeu? Então, essa segunda sessão vai atuar nisso. E a terceira e última sessão, ela é a sua consagração para as entidades de luz, para você receber a ativação do seu Dharma. Então, a gente tirou nas 2 sessões anteriores todas as interferências muito pesadas e na terceira a gente começa a colocar informações. A sua equipe espiritual, as frequências da fraternidade branca, no lugar dessas coisas que foram tiradas, para te dar 21 dias de reprogramação. Entendeu? Perfeito. Dentro dessas frequências mais elevadas, para você chegar a mesmo começar a operar no seu Dharma, no seu melhor, naquilo que você pode alcançar, sem esse processo que a gente conversou aqui, que pode tirar muito a nossa energia. Tanto que pode... É verdade, e às vezes a gente não percebe, né, Pri? Eu sei, claro que nem eu falei das formas pensamento, essas coisas, por que eu tomei consciência dessas coisas? Porque eu já tinha feito a limpeza kármica contigo e já tinha começado a fazer o curso dos animais, mas a gente não tem ideia do quanto isso interfere. Tu só percebe quando tu vivencia, tipo, que sai aquilo. Não assim. tem aquilo, exato. Aí quando você começa a perceber mais facilidades, coisas chegando, Nossa! aí você fala, nossa, peraí, agora eu tô entendendo mesmo. Às vezes a gente não tem noção verdadeira da nossa limitação que tá vindo dessa situação espiritual, que eu criei ou que eu me enredei e está vindo externamente desses enredamentos, entendeu? Mas eu vou te dizer que eu já fiz muito trabalho, Pri, assim, ó, muita coisa, né? Que daí tu entra no mundo do autoconhecimento, aí vem um monte de terapias, mas assim, foi uma virada de chave bem grande esse trabalho, assim. Então, ó, gente, quem quer fazer, ó, recomendo. E na quinta-feira agora, na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma live lá no YouTube, onde eu vou falar sobre isso, entendeu? E vou abrir as inscrições para quem quer fazer. E aí vão ser 3 semanas e dá pra gente fechar aí 2022 fazendo esse processo, entendeu? Então aproveitem, gente. Aproveitem, porque assim, o 6, né? 2022 tem energia do 6, o 6 é uma energia de cura, né? Então, assim, eu sempre falo assim, quando tem energia do 6, a gente tem que buscar se libertar, principalmente de padrões e coisas que vêm da ancestralidade. Né? Então, eu acho que esse trabalho vem a calhar nesse momento, né? Para a pessoa realmente se libertar, porque e até é um privilégio, se tu for ver, da gente conseguir acessar isso, né? Quem tá aqui nessa live, quem vai fazer esse trabalho, se tu for ver, é um privilégio, porque 98% da população tá dormindo, né? Sofrendo, vivendo um monte de coisas e tal. Por quê? Porque não busca um trabalho para se libertar disso, né? É verdade. Eu acho assim, a partir do momento que a gente sabe, né? Tem consciência de que como isso funciona, começa a ter esse despertar mais sensível para as dimensões mais espirituais, eu acho que a gente começa a sintonizar com certas ajudas que podem, né, dar um empurrãozinho. Verdade. Para o nosso caminho, não é verdade? Olha, minha querida Letícia, eu tô assim tão honrada de ter você aqui, tão feliz mesmo. Quero receber você outras vezes para a gente falar mais, porque a numerologia é um assunto assim que vai 50 lives, né? Tem tanta coisa que a gente pode saber, falar. Você pode trazer mesmo dicas para a gente, né? Eu desejo um ano de 2022 maravilhoso para você, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Pri, eu que me sinto honrada, né? Porque eu já te sigo há tanto tempo acompanhando o teu trabalho e esse ano eu fiz uma avalanche de coisas. Porque eu realmente senti que era o momento de eu me libertar e eu acho que é bem isso que você falou, assim.
eu me abri para a possibilidade, o universo mandou, então vai. Né? E eu lembro que esse último curso ali foi uma coisa assim, será que, mas eu tô fazendo Desanimais de Poder e aí, não, vou comprar e vou fazer. E, nossa, só gratidão, Pri, não tenho nem o que dizer, sabe? E é uma honra estar aqui contigo, né? Porque o teu trabalho é lindo, assim, tem um monte de... traz uma conexão, traz esse despertar de consciência, né? Esse autoconhecimento, autoempoderamento, que eu achei isso extremamente importante, assim. Então, mesmo eu já estando nesse processo de autoconhecimento, assim, foi um salto, sabe? Então, só tenho gratidão a respeito. Eu sempre falo isso pra ti, né? De todo esse apertar o botão, né? Você foi um instrumento para mim. Ah, querida, obrigada. Para mim, você também é um presente do universo que chegou, uma pessoa que a gente se conversa quase diariamente, né? É verdade. E não é todo mundo que vem para um curso, que vem para um atendimento que fica, né, na sua vida. Sim. Então, essas pessoas que às vezes vêm por acaso, assim, e a gente cria tanta afinidade, são aquelas que tem que estar ali, que estão na hora certa, que estão no momento certo, que a gente tem mesmo que trocar coisas. Então, eu também agradeço muito sua chegada na minha vida. Eu admiro muito o seu trabalho, por isso você está aqui. E a gente se vê, tá bom, minha querida? Uma ótima noite para todo mundo. Para você E até a também. próxima, pessoal. Até mais. Tchau. Beijo. Beijo.